Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Sem Fé Não Tem Graça. Agora a gente tem logo e tudo, já estamos ficando oficialmente profissionais. E a ideia desse podcast hoje é a gente vai sortear um tema aqui e vamos comentar sobre ele, daquilo que a gente não sabe, principalmente, mais do que nunca. E só para deixar todo mundo situado, nós não definimos as pautas muito antes, a gente só define um tema para a gente não chegar aqui e achar que está combinado, porque provavelmente a gente discorda um monte de coisa, e essa é a ideia. O tema que a gente vai falar hoje, provavelmente a gente vai ter opinião divergente, pelo menos espero, ou não. E a gente vai falar sobre o que é igreja, ou quem é igreja. Tem alguma diferença nisso ou não? O que vocês dois acham sobre isso? Não, pode. É sempre assim, né? sempre Depois assim, eu é. interrompendo o outro daqui a pouco. Né? Não, mas começa. Não, pode começar. Né? Pode, claro. A igreja é isso, né? Um a igreja é isso. Espaço para o outro. Quem dera fosse. Cara, o que é igreja? O que é igreja? Palavras profundas. Vamos mudar a pergunta um pouco. Dá pra gente perguntar várias coisas, né? Quem é a igreja? O que é a igreja? Para que serve a igreja? Para onde vai a igreja? Qual a relevância de uma igreja, de um templo, de uma denominação, né? A gente tem que entender que as pessoas têm visões diferentes disso. Bem diferentes, frequentando a mesma igreja, a mesma denominação, a mesma religião, enfim. Tem pessoas que têm a igreja como um local santo, um local que elas se preparam, elas se vestem, elas entram ali, tem uma reverência, é um local assim que parece... Um local santo dos santos. Mas vamos dizer assim, uma fuga da realidade, um local diferente. Tem pessoas que já veem a igreja como um local onde se sentem à vontade, onde vão mais à vontade, onde encontram amigos, onde conversam, onde desenvolvem talentos, onde fazem coisas. E assim, a gente trouxe isso também um pouco para a definição de igreja. O que cada um carrega nesse sentido, ele vai carregar também na definição que ele vai ter de igreja. Porque muitas vezes a igreja ela pode ser algo pessoal, algo que tu tenha prazer em ir, mas entenda, uma criança, por exemplo, se ela tem uma visão, não, eu preciso lá, eu não posso fazer isso, lá é uma coisa completamente diferente do dia a dia dela, quem sabe ela cresça entendendo a ida dela à igreja ou pertencer à igreja como um fardo. Um pouquinho do que a gente já comentou tipo aquela história, não faz, que aqui é igreja, aqui é casa de Deus, aquela coisa toda, né? Então, assim, a gente primeiro, antes de mais nada, tem que colocar essa definição que a igreja, ela não pode ser restrita a um templo. A igreja são as pessoas que frequentam esse templo. E a partir disso, a gente vai definir. Poxa, o que a igreja faz, ou o que ela deveria fazer que não está fazendo, ou o que ela está fazendo que deveria fazer melhor. Enfim, aí a gente vai aprimorar os ministérios, que algumas religiões chamam, né? As atividades que essa igreja vai fazer, e a maneira, principalmente, que ela vai receber as pessoas que ali estão. Porque não é um templo que está recebendo, são as pessoas que estão ali que estão recebendo também pessoas que por diversos motivos ali entraram. E esse é a principal função. E a partir dali se desenvolver uma vivência, se desenvolver, por que não, até uma amizade. E quantas pessoas se encontram ao frequentar uma igreja. Né? Acho que a gente vai entrar nesse assunto, né? A importância que a igreja também, por que não tem. Não que ela seja um fator assim, poxa, se eu não frequentar uma religião, eu não estarei no céu um dia, ou eu não sou digno da graça. A Bíblia não diz isso. Em lugar algum. Mas, quem sabe a pessoa ali se encontre e tenha respostas assim que talvez ela não teria se ela não frequentasse. Então, a igreja, a primeira definição que a gente tem que ter ela é formada por pessoas. Quando a gente começar a entender as pessoas que ali estão, a gente vai começar a entender o que é a igreja. É isso, né? Então, obrigado. É importante essa questão, né, de entender a igreja não como o templo, né? Porque Jesus, na verdade, quando ele veio justamente para acabar com essa ideia do templo, né? Porque a igreja no passado lá nem era igreja, né? Mas assim, a maneira como as coisas aconteciam lá antes de Cristo, existia um templo, né? Existia um sacerdote, existia um modus operandi, assim, né? De como as pessoas poderiam, digamos assim, ter um relacionamento com Deus, né?
E Jesus, quando ele veio, na verdade, para acabar com isso, né? Uhum. Então, agora não existe mais templo, né? Agora não existe mais sacerdote, né? Tem a coisa do... Jesus vem instituir aquela coisa do sacerdote de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos igreja, né? Essa figura hoje que nós temos do pastor, por exemplo, na igreja, o pastor ele não deveria ser uma figura de autoridade. Sim. Porque a igreja a igreja e aquilo que Cristo instituiu não trabalha com essa coisa de autoridade. O pastor é o cara que manda, ele é o cara que resolve as coisas e tal. A Bíblia não trabalha com esse conceito. O pastor, ele é o pastor porque ele ensina só. Porque tem que ter alguém para ensinar. Não, e uma A questão palavra, de, né? de liderança no sentido correto de liderança. Liderança né, no junto. sentido de... Não Serviço, né? serviço e liderança no sentido de ensino. Uhum. Ensino. Alguém tem que ensinar, alguém tem que saber para ensinar. Nem todos são mestres, né? Então alguns são. Então esses têm autoridade no sentido de que ele agora ensina as pessoas. Mas não tem essa figura assim, como a Igreja Católica tem, por exemplo, né, do Papa, ou outras religiões têm um líder espiritual que exerce realmente uma autoridade. Né? Então isso não tem. Todos nós somos iguais na igreja, inclusive o pastor junto e tal, as lideranças da igreja. Não tem essa questão. Todos nós somos sacerdotes, né? Então, isso é uma primeira coisa legal, assim, né? Que é aquilo que o Wesley falou. Essa coisa do templo, né? Isso não tem mais. Agora, a igreja, na verdade, essa coisa que foi instituída, né? Que não existia no passado, que é a igreja, ela é uma reunião de pessoas, né? A igreja é isso, é o corpo de Cristo, como a Bíblia coloca. E até né? na pandemia ali surgiu aquele questionamento, a igreja é essencial, não é essencial e não sei o quê, e muitos religiosos estavam falando que fecharam as igrejas, estão fechando as igrejas. Na verdade, não. Não fecharam as igrejas. A igreja continuou existindo. O que foram fechados foram os templos, conforme a gente já deixou bem claro isso. E neste fechar aí os templos, muitos se perderam ali porque não tinham a identidade própria, não se sentiam como a igreja. Eles se sentiam participantes e a igreja era em si as paredes, né? A instituição ali. E ficaram perdidos nesse sentido. Então, quando Jesus vem e traz e deixa clara essa questão de que a igreja somos nós, é uma responsabilidade muito grande de a gente entender essa mensagem e de passar à frente, justamente para não deixar essa coisa de até hierarquizada, né? É a igreja, mas aí tem esse aqui que é a autoridade máxima. A igreja somos todos nós, nós congregamos juntos. E uma maneira da gente entender né? isso na prática, por exemplo, a gente tem os... Eu não estou falando de uma igreja, de uma denominação, estou falando de todas. Ah, sim. A gente tem os grandes cultos. Apareceu o nome aqui na tela, a igreja A. Eu sou universal. A gente tem os grandes cultos, assim, né? Aqueles cultos quando a gente tem pregadores famosos, vem ali. Pô, é um culto que você não precisa nem divulgar, né? Já lota, por si só, pela fama e tal. Aí vai num culto assim, onde vai o irmãozinho fulano. Quarta-feira de oração. Mas aí você já tá entrando numa denominação, não fui eu que falei. Mas eu não, então, assim, vamos num culto menor, assim, de uma igreja. Cite. Quantas vezes a gente já foi, participou, ou ficou sabendo? Às vezes nem tem o culto direito, o pregador está lá, mas você não tem pessoas quase para fazer. Tem 3, 4 pessoas e você faz uma reunião informal. Isso resume muito claramente o que a gente está falando. O mais importante de uma igreja... a gente até fala, tem mais cacique do que índio, né? O mais importante de uma igreja, às vezes, não é nem quem está ensinando, é quem está frequentando. Sem os frequentadores, você não tem igreja. Você pode ter liderança, você pode ter o melhor templo que você tiver, mas se você não tiver gente que né? foi ali gente. por algum motivo, qualquer um que seja, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, não tem igreja. Não tem... Então, assim, a gente vê isso muito claramente quando você organiza, você participa de alguma coisa. Qual que é a nossa preocupação? O pessoal tem que ir? Quando a gente já não passou por isso, o pessoal tem que comparecer. Ou atrasar o programa porque não tinha chegado. Não tinha gente. Quando você organiza um simples aniversário, você fala, não, o pessoal tem que chegar, o pessoal tem que vir. E Jesus Cristo cita alguns exemplos disso mesmo. Né? Até a própria Santa Ceia, mais importante é aquele que serve.
né? Então a gente tem as funções bem definidas ali, e é legal você participar de uma comunidade bem organizada, tudo certinho, mas a gente não pode nunca esquecer. O mais importante é aquele que está sentado e entrou ali por algum motivo para ouvir. É esse o objetivo da igreja. Se uma igreja perde isso, ela fecha as portas. Primeira coisa, né? E o segundo ponto, assim, que quem sabe a gente até entra nesse assunto, a segunda função e talvez a segunda importância dessa igreja é mobilizar essas pessoas que ali estão para que elas saiam dali diferentes ou que elas saiam dali motivadas a fazer a diferença. Então esse é um segundo ponto. Mas o primeiro ponto às vezes a gente tem algum cargo, alguma importância, não, porque eu vou fazer... Cara, se você não tiver pessoas ali sentadas, sedentas, ouvintes, sedentos de Cristo, fecha a porta também. Porque você pode ter a melhor organização do mundo, você precisa ter pessoas que se aproximaram dali e necessitam estar ali. Até aquela passagem lá de... Às vezes é interpretado de maneira incorreta, aquela onde tiverem 2 ou 3 reunidos. A questão não é o número. A questão é que Deus estava falando assim, ó, não se preocupe realmente de ter 1 milhão, 10 mil pessoas, um culto lotado com 500, 6, 3 mil pessoas. Não. A questão é que onde tiver gente, Deus está ali. Onde tiver gente adorando... E no nome dele, ele vai estar presente. Com né? esse espírito, né? Aonde tiver pessoas com esse espírito, assim todos nós temos acesso ao Pai, né? Tem um texto legal aqui, ó. Vamos lá, vamos aos textos. Vamos ao texto. É Bíblia, pelo que eu tô vendo ali. Agora, a Bíblia. Se não é Timothy Keller. Não é tipo aquela. Não, mas eu tava... Não, tudo bem, tudo bem. Não, pode, a Bíblia Não precisa explicar a Bíblia, tá? Tu pode. A Bíblia. Não, mas é que hoje à tarde eu estava lendo esse capítulo e quando eu abri aqui o aplicativo da Bíblia, tava exatamente nesse verso que é legal, que diz assim, ó, agora por causa daquilo que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então é isso. Né? Por causa daquilo que Cristo fez, todos nós agora temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, esse texto tem a ver com aquele que tu falou agora, né? Onde estiverem algumas pessoas reunidas em nome de Cristo, Ele estará ali. o Espírito estará ali e ali é onde vai acontecer as coisas que precisam acontecer, né? E o grande pecado da igreja, né? E disso que a gente chama de igreja e tal, foi exatamente ela perder essa essência. E a gente ter se confundido e a gente daí virou essa coisa de instituição, virou essa coisa de templo, e a igreja X, igreja Y, né? Nomes e placas e tal, e aí a igreja perdeu a sua relevância. Simples assim. Por quê? Porque agora a gente fez as pessoas obrigarem a escolher as coisas. A igreja nunca era para estar nesse lugar onde ela está, tipo numa galeria, em que você chega assim, agora você faz unidunité, salamé mingué, e a que eu quero é essa daqui. Cara, eu não tinha visto isso, daí eu fui pesquisar, né? Em 2005, que foi a última contagem, pelo que eu vi que fizeram, tinha mais de 30 mil igrejas. Exatamente, só cristãs. Cristãs. Fora contar as outras. Então, isso aí... Aí de 30 mil. Aí pensa como tá fácil escolher. Hoje a gente demorou, não sei, ali ficamos na dúvida de escolher entre 4 tipos de logo. Né? Então agora você pensa em uma coisa muito mais séria e mais preocupante que é a igreja, né? Quantas mensagens... o tema antes, então, tá dizendo isso? Pra mim? Tá. Pra mim? Isso não tem nada a ver com esse podcast. Não era pra ser assim, mas enfim, né? Depois a gente conversa, vai ter reunião hoje no final. Mas assim, ó, quando a gente faz isso, a gente faz com que a igreja perca a relevância e aí agora a gente fica misturado com um monte de coisa. E a igreja, ela não surgiu para ficar misturado com um monte de coisa, de denominações e placas e nomes, isso e aquilo, como que se as pessoas agora tivessem que olhar para aquele monte de situação, monte de coisa, um monte de doutrinas diferentes, digamos assim, um monte de comportamentos diferentes, escolher aquele que mais tem a ver comigo, entendeu? A igreja não é isso. E a gente perdeu a nossa relevância justamente por causa disso. Porque agora a gente obrigou as pessoas a escolherem. E a gente tirou a igreja desse aspecto dela prático. Né? A gente colocou tudo lá dentro do templo. Tudo tem a ver com uma liturgia. Tudo tem a ver com uma formalidade. Tudo tem a ver com isso. E aí, quando tu falou da pandemia... O que aconteceu foi exatamente isso. Quando se tirou esse lugar das pessoas,
as pessoas simplesmente ficaram perdidas. Uhum. Porque elas acham, na cabeça delas, né? Isso foi colocado ao longo dos anos, isso. No começo da pandemia eu falei assim, foi o nosso fracasso foi que, em vez de a gente ensinar as pessoas a serem adoradores, né? Ser De igreja fato. também. Serem igreja também, a gente ensinou as pessoas ao longo dos anos a elas serem frequentadores de templos. É porque a igreja E aí quando acabou o templo descobrindo que não era igreja, né? quando tu tirou o templo das pessoas, o local, as pessoas simplesmente ficaram perdidas. Perderam a identidade, né? Porque daí não... Perderam. Sem Sim. aquilo eu não sou igreja, E aí- eu não sei o que eu sou. Exatamente. E aí, quem não sabe o que é, como é que vai fazer a diferença, ser relevante, né? O pastor Marcelo uma vez falou pra mim, eu não lembro se foi em pregação, em conversa, ou a gente tava falando mal de alguém, enfim, ele falou assim, cara, primeira coisa que a gente tem que se preocupar é o seguinte, se essa igreja que a gente estava frequentando ali, ela sair daqui de um dia pra noite, pum, desaparece essa igreja aqui, tiram, tem uma demolição ali, enfim, vira um shopping, a comunidade ao redor dela vai sentir falta? Aí, depois, agora a gente traz para nossa vida, né? Eu, como igreja, se eu sair do meio onde eu estou inserido, as pessoas vão sentir falta do meu papel como igreja, onde eu tô. Então, primeiro a gente tem que entender que nós Provavelmente as somos- pessoas vão sentir mais falta de você enquanto uma pessoa individual. Por isso que é mais fácil a igreja funcionar assim, Uhum. do que ela funcionar como um local e pronto, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente é horrível isso porque a gente segmentou a vida humana e a gente se escondeu. A gente ficou escondido atrás da veste sacerdotal, atrás da liturgia, atrás daquelas coisas, e as pessoas aí simplesmente elas não é nesse lugar que elas estão. Elas estão onde nós estamos. Até porque Então, a gente quando passa a gente muito mais segue- tempo fora, né? Claro, a gente 2, 3 horas lá por semana, sei lá. Uhum. Entendeu? Então, quando a gente segmenta a vida humana desse jeito e a gente coloca a igreja como um segmento da vida e não como uma coisa que abarca todas as coisas, porque se nós somos igreja nesse sentido correto, eu sou igreja em todos os lugares, né? Quando eu estou no mercado, eu sou igreja no mercado. Eu sou igreja quando eu vou no cinema. Eu sou igreja quando eu vou no shopping. Cinema? Eu sou igreja... Cinema? Por que não? É paixão de Cristo. A última batalha. Assistir, A última batalha. Como é que é? Até o último homem. Ok. Desmond Doss. Isso. Tem ele no final, né? Vai ter dicas de filme no Então, final. assim, capzinho. eu em todo lugar que eu estou, ali a igreja está acontecendo. Uhum. Quando eu estou me relacionando com as pessoas e tal. Que era mais ou menos aquilo que acontecia com Cristo, né? Cristo ele Exatamente. não estava preocupado com o local em si. Pouquíssimas né? passagens dele lá na igreja, né? Ele tava no tabernáculo. Não, a maior parte do tempo ele tava andando, tava na rua, comendo. Tava comendo, celebrando, em festas e tal. Exatamente. E ele tava sendo igreja em todos os lugares. E em algumas vezes no templo. Ele tava sendo igreja no templo também. Então, então isso é importante entender, porque assim, ó, quando eu entendo isso, quando eu estou dentro do meu quarto, isolado lá sozinho, eu também sou igreja ali. Quando eu estou dentro da minha casa, entendeu? Então, por isso que essa coisa a igreja, quando aconteceu essa coisa da pandemia e do isolamento social, ela era a primeira, ela deveria ter sido a primeira a entender isso. E a primeira a ter ensinado as pessoas que as coisas são assim desse jeito. E que não é por causa que nós estamos separados, porque teve essa coisa Que deixamos de existir, né? É porque teve a coisa do distanciamento social, né? Uhum. E a gente ficou... isolamento social, né? E, na verdade, a Bíblia não trabalha com esses termos, né? Porque nós não estamos isolados de Cristo. Né? Os discípulos ficaram com esse medo no começo, porque assim, ó, Cristo vai, né? Embora e agora lascou, nós vamos ficar no isolamento social. Só que Cristo falou para eles, não é isolamento social. A gente vai continuar conectado. Tá o Espírito aí, né? deixar Nós vamos outro continuar Consolador. com a mesma família, nós vamos continuar com o mesmo Espírito. A coisa vai continuar igual, remoto, né? De maneira remota, mas só que online, digamos assim, né? Então tudo continua igual. Então, quando aconteceu esse fenômeno da pandemia, nós deveríamos ter sido os primeiros a ensinar isso para as pessoas.
ia dizer para elas assim, ó, calma pessoal, tá tudo tranquilo, não muda nada, a situação é Aí essa. pensa quem não conhecia nada vendo os crentes todos desesperados, né? Ele fala, se esses aí estão desesperados, para nós lascou. Lascou, por causa que daí... Por que que os crentes ficaram desesperados? Porque eles não estavam entendendo essa questão. Porque acharam que a coisa só funcionava lá dentro do templo. Como se o templo fosse uma espécie de um servidor que a coisa só funciona, que a conexão só funciona lá dentro. Mas não é assim. A conexão funciona em todos os lugares, em todo o tempo, a todo momento. Foi isso que Cristo prometeu. Então a gente estava sofrendo o distanciamento uns dos outros, e o distanciamento de Cristo, a gente estava sofrendo aquilo como se fosse isolamento e não como se fosse só distanciamento. Porque nós estamos distantes de Cristo, mas não estamos isolados dele. Então, a gente pecou muito porque a gente era para ter sido o primeiro a entrar nessa parada, mostrar como que deveria termos agido e como ser feito o negócio, e a gente devia ter sido o último a sair. E tudo tranquilo, mas a gente meteu os pés pelas mãos e aconteceu o que aconteceu, né? E as definições de Cristo são muito claras, assim, que também queria entrar nesse ponto que o Wesley falou aquela hora ali do corpo de Cristo, e acho que é um ponto bem interessante esse, porque é como ser igreja na igreja, né? Na convenção social da palavra igreja ali, do templo e tal. E Jesus falou que a igreja é o corpo, ele é a cabeça e tal. E o corpo, são de várias partes. Ele disse o corpo. Então, um é a mão, outro é o braço, outro é o pé, enfim. Cada um tem a sua função e somos diferentes. Agora, é fácil ser igreja na igreja? Eu tenho resposta para as perguntas, não só tu aí. Assim, complementando um pouquinho o que vocês falaram e entrando também nesse assunto, a questão do templo fazer diferença num local vai um pouquinho contrário ao que a gente está falando. Porque se você tira o templo, teoricamente ficam as pessoas. Concorda? Sim. Então, se você tirar um templo de um local, o que ficou? As pessoas que frequentavam aquele templo e, por coincidência, moravam ali do lado. Então, se você for pensar assim, não muda nada. Não. Entendeu? Só que a igreja ela te dá uma coisa também extraordinária no templo, vamos dizer assim. Você tem um local onde as pessoas vão e a gente meio que subutiliza. A igreja é o único imóvel bem localizado da cidade que é usado menos de 10 horas por semana. Todos os outros imóveis são usados... Eu acho muito legal as igrejas, principalmente as católicas, que estão o tempo inteiro abertas. Sim, deixa eu terminar, eu ia chegar lá. Tá, perdão. Depois se puder cortar... Então, assim, a gente perde muito, e aí está o extraordinário, e o que a igreja deveria fazer mais, as igrejas, as denominações deveriam fazer, e algumas fazem, igual você citou aí. Não citei. Não, uma ou mais, a gente pode até ser injusto citando uma, tem várias outras que trabalham dessa forma. A gente tem um local que, teoricamente, as pessoas já procuram, buscando auxílio para alguma situação. Tanto é que em situações de desastres, tem muitas igrejas que abrem as portas e colocam à disposição para receber pessoas para dormirem ali, para ser centro de doações. Enfim, a igreja já tem essa boa fama, vamos dizer assim. Então você tem duas situações. Primeiro, as pessoas que ele frequenta, e segundo, o local, que também é um local propício para que dali se faça a diferença. E aí entra a frase que você comentou ali do Marcelo, enfim, que é muito usada por vários pregadores quando eles falam em fazer a diferença como igreja. Mas o mais importante são as pessoas que vão ali, e a partir dali, cara, você consegue ter ministérios, que muitas igrejas chamam, você consegue ter reuniões que agregam diferentes tipos de pessoas, e aí entra diferentes partes do corpo, vamos dizer assim, né? Fazendo diferentes ações. Agora, se a gente for parar para pensar, tem muitas ONGs que fazem muito melhor o trabalho social do que as igrejas. Então a igreja ela é mais uma nesse sentido. Então, assim, a igreja ela tem esse quê das pessoas que vão até um local, e esse local pode servir, por que não, um trabalho muito, vamos dizer, semelhante ao... Não vamos também ser hipócritas, que existem muitos trabalhos bem feitos fora de denominações, trabalhos sociais, assim, esplendorosos, e muitos que igrejas encabeçaram. A Igreja Católica é uma delas. Tem várias pastorais aí que abraçam crianças, que, filantrópicos em relação ao hospital, em relação à saúde. Tem vários hospitais que são mantidos pela Eu acho que quase todos os orfanatos que existem no mundo são mantidos pela Igreja Católica.
se não quase todos. Exato. A Exato. E grande assim, maioria. Por exemplo, né, para citar um exemplo. de novo, nós estamos citando a católica, mas existem várias igrejas evangélicas também que mantêm Mas é essas que obras. muitas vezes é criticada por outras Isso, questões que está mais em evidência, né? Então Mas- a gente amplia um pouquinho o conceito de igreja, vamos dizer assim. A gente socializa mais a igreja com a Claro. comunidade onde ela está inserida. É por causa que, já que existe essa realidade de que a coisa foi colocada assim, a gente a gente é igreja em vários lugares. E a gente tem que ser igreja em todos os lugares onde a gente vai. Inclusive no templo. Inclusive na igreja. Inclusive, Inclusive na igreja. Então, é igreja sendo igreja também na igreja quando a gente está falando de igreja como um templo. O que muitas vezes foi perdido. Exatamente. Quantas vezes nós mesmos não vamos à igreja, entramos, saímos E não existe, não sabe nem é. o que é feito ali. E já Ninguém faz- que, que a coisa foi entendida assim e mal entendida desse jeito e ficou assim, a gente agora utiliza também desse lugar para que as coisas aconteçam ali também. Não tem nenhum problema com isso, né? O que nós estávamos falando é quando é só isso. E quando as pessoas acham que é só ali que funciona. Que Exato. a mágica depende do local. Não, e esse momento de estar ali, cara. E na pra- verdade pra esse mim, local ele não existe. Deus Deus ele não está ali Uhum. naquele prédio, assim como ele estava no templo lá no Antigo Testamento, lá que a Shekinah dele ficava ali. Não, ele não existe isso. Esse conceito bíblico não existe. A gente falou no começo ali, né, de a igreja como se fosse um local mais especial ou mais santo. Tem isso. A mulher lá. É especial, é santo, porque vez ou outra, naquele local, as pessoas ali estão reunidas, elas buscam a Deus e Deus vai ali. Mas não o local em si. Como quando nós éramos crianças, né? Aham. Que quando terminava o culto, né? E daí os diáconos da igreja, ou os anciãos, não deixavam a gente subir lá No Santo dos no Santos? púlpito lá em cima, porque lá era um lugar sagrado, entendeu? Aham. Porque lá era um lugar santo, o santo dos santos, né? Brincava. Aham. Então, isso aí não existe. Isso aí é tolice do ponto de vista bíblico. Não existe esse lugar. Isso aí é uma coisa lá do templo de Moisés lá. E da mulher Mas que se o- encontrou com Jesus e falou: mas a gente Exatamente. não adora aqui em Jerusalém, no monte, onde estiverem adoradores adorando em espírito e verdade. Ou seja, em todo local que tiver alguém com o coração entregue a Deus e disposto a adorar Ele. E essa questão da igreja em si, dessa reunião onde a gente vai, que tem um local, ela tem os seus pontos que para mim, por exemplo, foi muito importante na grande parte da minha vida quando eu não tinha saco para ir na igreja, assim, para ir, para aprender, eu não ia, eu ia para encontrar meus amigos. Sim. E nesse encontro com meus amigos, eu fui inevitavelmente encontrando Jesus aos poucos, assim, Sim. também, né? Então, tem essa parte também, que é de uma questão social, digamos, de sociabilidade, que a gente vai lá para encontrar os amigos e, inevitavelmente, naquele local está tendo um momento de adoração a Deus e você vai tendo aquelas pílulas, digamos assim, de conhecimento e vai entrando em contato com Cristo e com o sagrado e tal, e dali você vai criando também teu entendimento sobre o que é essa igreja para que, na hora que você estiver sozinho, você sabe quem você é. Sim. Que eu sou igreja e eu posso ser uma igreja itinerante por aí e tal. Então tem esse sentido. É obrigado a existir essa coisa da comunidade, né? A comunidade ela tem que existir. Até para troca de experiências, Troca de tudo, de encontros, né? experiências, É que nós e conversas, nós funcionamos entendeu? assim, né? Nós Né? somos seres Precisa disso. relacionais. Então, a E gente quando, tem- e quando a gente fala de igreja, a gente tá falando exatamente disso, de se encontrar para poder trocar ideias, trocar experiências, falar sobre Deus, Sim. abrir a palavra, né? E ser edificado com a palavra e tal, né? Essa é a importância da igreja também. Os sacramentos ali, participar dos sacramentos juntos, né? Não tem como tomar Santa Ceia sozinho, Não. né? Por exemplo, precisa de uma comunidade, precisa estar junto. Aquela coisa do lavar os pés uns dos outros e dividir o pão, né? Aquela coisa do partir o pão. Então, essas coisas que foram instituídas por Cristo e que a gente precisa vivenciar, elas só são vivenciadas em comunidade. Ninguém vivencia isso sozinho, solitário, lá dentro do quarto. Não existe isso. Não, inevitavelmente é melhor, Né? porque você está ali com Exatamente. os seus conhecidos. Então, e tal. igreja é isso, né? E o desafio também, né? De viver dentro de uma igreja com gente diferente, né? Com gente que entende as coisas de uma maneira diferente, age diferente e tal. E esse é um desafio para a igreja como comunidade, né?
porque são pessoas diferentes, e esse eu acho que é onde a igreja mais tem falhado nos últimos tempos, assim, entender que as pessoas têm maneiras diferentes de entender, de conviver, mas que dá para conviver junto. É aquela velha dicotomia entre diversidade e a unidade ou uniformidade, né? A gente qual desses conceitos é o correto para ser aplicado dentro de uma igreja? E por muito tempo é uniformidade, é todo mundo igual, não, todo mundo tem, tanto que nesse período, principalmente da nossa infância e adolescência e tal, tinha que todo mundo agir do mesmo jeito. Não pode colocar essa roupa, todo mundo tem que agir assim, todo mundo tem que andar assim, ninguém pode passar desse local aqui, porque aqui é santo dos santos, como tu disse ali, o púlpito e tal. Então criava-se para uma uniformidade, todo mundo igual. O conceito bíblico não, é de corpo. Cada parte do corpo tem uma função diferente. E não é uma competição, é complementando um ao outro, assim. Então, o corpo funciona onde funciona bem quando todas as partes entendem a sua função diferente e nem por isso precisa ter briga, né? Porque a cabeça é Cristo. É daqui que vem a ordem, a missão. A missão é de Deus, não é da igreja. A missão é de Deus. Então, se o corpo todo entender a missão da cabeça, ele vai agir em conformidade e tal, e vão conseguir trabalhar juntos, cada um de uma maneira, não precisa ser todo mundo igual. Eu acho que isso que hoje é o desafio maior da igreja de todas elas, denominações diferentes, é conseguir entender essa mensagem, que não precisa ter uma uniformidade, precisa ter unidade, para conseguirem alcançar os objetivos e cumprir a missão, né? Que a missão vem de Deus. Outro ponto aqui, mais algum TC, algum comentário sobre isso? Não. A igreja traumatizou um pouco a infância de vocês, eu tô vendo, né? Quando eu era pequeno, eu tinha que tá bem difícil pra mim botava fazer aquelas esse bermudinhas. Não podia botar bermuda. Não podia. Pra calça. Mas você era filho de pastor privilegiado. O nome do nosso né? podcast poderia ser Sobrevivente. Eu sobrevivi. E eu acho que isso é Survivor. Isso é uma boa lição que a gente já é pai, o Júlio tem cachorros. Cachorros não frequentam a igreja por enquanto. Se bem que deve ter alguma pet friendly. Mas olha que eles Deve ter uma dog church pet church, uma coisa tipo. Então, assim, é uma coisa. É um assunto. Ficarão de fora os cães. Os limpos são os casais. Então assim, é um assunto interessante para a gente entender a maneira como a gente está passando isso para os nossos filhos, ou para os cachorros. Para não traumatizar muito eles também, né? A igreja é um local legal, é um local que você pode vir, que você tem que vir para adorar. Por mais que às vezes não pareça, né? E tornar esse ambiente leve, sem também avacalhar o ambiente, vamos dizer assim, né? Mas não assim, não, você tem que ir, você tem que ser assim, você não pode falar, se belisca aqui, canta, não se mexe. Não nesse extremo, mas a ponto daquilo não ser um fardo para as crianças, que serão a igreja no futuro, terem prazer também em frequentar a igreja. E a gente não só todas as denominações, eu acredito que tem esse problema. A maneira de fazer com que os jovens adolescentes hoje frequentam. E muitas estão fazendo, não, mas temos que fazer uma programação e tal, para que se atraia esse pessoal, porque esse pessoal tá crescendo. Nós, infelizmente, o tempo já passou, nós somos velhos já. Fala por ti. Não. No próximo. Falo pelo grupo. Mas a gente tem uma geração vindo aí que tem aversão a entrar numa igreja. Sim. Então, assim, graças a Deus que tem muita gente boa que não precisa entrar numa igreja para ser cristão, ou para ter os princípios, ou para aceitar a graça, que é o tema maior de tudo que a gente está falando. Mas é bem interessante isso, porque parece que a gente veio de uma geração que cresceu traumatizada e gerou uma geração que tem aversão a entrar num templo. Então, isso é um assunto bem mais amplo, assim. Então, é um assunto a gente cuidar, a gente mostrar o porquê que tá ali. Aqui a gente não tem pessoas perfeitas, a gente tem pessoas pecadoras que decidiram buscar, não a perfeição, buscar a Cristo. Perfeita nunca, ninguém vai ser ali dentro. E nem melhor do que ninguém. E feliz é a igreja que tem pessoas que frequentam assim, que entendem isso. E é interessante, mas a gente vê isso na igreja. Pelo menos ao frequentar a igreja, graças a Deus eu tenho visto muito mais isso do que eu via antigamente. Eu acho que é uma coisa que a gente um despertar meio que geral, assim,
Porque, cara, tá todo mundo destruído. A igreja é um momento de fuga. Hoje em dia virou. Assim, pelo menos pra mim, às vezes, cara, tem uma semana corrida, trabalho, a gente abre ali a Bíblia, ora, correndo e tal. Cara, a gente separar umas horas, um dia que seja, algumas denominações assim o fazem, para frequentar um templo, para sair um pouquinho da nossa rotina, isso também é uma das funções da igreja, por que não? Mas são pessoas ali que ninguém é melhor que ninguém, estão todas ali cansadas da jornada. Tinha um pastor até que já falecido, que dizia, não, entenda um pastor ou uma igreja, um mendigo ensinando para o outro onde ele achou pão. Não, vem aqui porque a coisa tá desgraçada, mas aqui tem coisa boa pra gente. É isso, é isso. Agora a gente colocou o quê? Não, é vestido assim, entra assim, sai assado. E uma perfeição de comportamento e na nossa que cabeça, não vai ser aceito por Deus. E na nossa cabeça isso é automático, tá? A gente foi criado... mas a gente foi criado a música, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, aquela coisa toda, A gente foi criado assim. Quando a gente vê alguém entrando num padrão diferente do nosso ou do padrão que está ali, nós mesmos julgamos. É difícil a gente falar isso. Ah, não, porque fulano vai jogar... Cara, quantos pastores, né, fazem essa experiência? Não, eu entrei vestido de teu pastor, eu fiquei vestido de mendigo na frente e eu preguei. Cara, ele ia ser o primeiro que ia pedir para a pessoa se retirar muitas vezes. Não, o senhor não está vestido de acordo aqui. Nós temos isso conosco, porque a igreja sempre foi o local. Não, aqui, não estou dizendo que você não deve ir com a sua melhor roupa. Cara, se é assim, vá, é o corpo de Cristo. Se você se sente bem assim, faça. Se você está adorando a Deus assim, vá, tranquilo, é isso. Mas não vamos recriminar aquele que está lá buscando um pedaço de pão. Também, mas a gente criou com essa imagem, não, aqui você não pode entrar assim, não, você tem que se vestir assim para estar aqui. É errado ou não é? Poxa, nós temos que oferecer o nosso melhor em adoração a Deus, óbvio, mas quem sabe o melhor que a pessoa tinha era um chinelo, uma bermuda, mas a gente não se sente confortável ao ver assim, alguém assim entrar numa igreja. Então, assim, a gente colocou a igreja numa santidade, igual você comentou, num santo dos santos ali. Esqueceu que a gente tem que ter reverência, óbvio, mas a gente esqueceu que o mais importante são as pessoas que ali entram. E que diferença que está fazendo elas estarem presentes num templo? Não, fui recriminado, nunca mais voltei. Não é bem assim. Então a gente tem que ver que ali estão entrando pessoas diferentes de nós que crescemos ali dentro. E a gente deve abraçar essas pessoas, porque elas não tiveram, quem sabe, a mesma educação, as mesmas oportunidades de crescer numa igreja ou numa religião, numa talvez elas olhem pra gente e falar, mas eles são assim porque eles também não tiveram a mesma educação. Não, exatamente. Então, assim, são pessoas diferentes. Nós temos que aprender a aceitar as pessoas que entram ali. Cara, elas não estão entrando, ninguém tá ali pronto para não... Estou tanto demais. Se tiver, é só levantar o braço que Jesus puxa. Não é bem assim. Cara, todo mundo ali tá buscando crescer, senão não tava ali. Já é, pra pessoa sair de casa pra ir ali, já é se ela tá ali, é uma demonstração. Cara, eu tô aqui porque eu já é um sacrifício. E às vezes as pessoas vão pra igreja e até os comportamentos meio estigmatizados que tinha, assim, de... irmãos, a pessoa vai pra igreja, já acorda num dia ruim e tal, não tá afim, a semana foi uma porcaria e tal, enfim. Aí a pessoa vai pra igreja num pau da goiaba, chega lá, tá assim, só na capa da gaita, e aí lá da frente alguém... mas não estou vendo um sorriso no rosto dos irmãos, estamos na casa de Deus. Cara, tu não sabe qual foi o início da minha semana, não sabe o final. Não vem me cobrar um sorriso falso aqui só porque ele tá bem. Então, assim, e a igreja é isso, a compreensão de que ali dentro tem um monte de gente com N circunstâncias e cada um chegou de um jeito, às vezes. E aí o meu papel é esse, de ser o mendigo dividindo o pão com outro mendigo. E é difícil também para, por exemplo, você tem um templo ali de 300 pessoas, de novo, citando, mas uma igreja grande. É difícil você ter uma mensagem ou uma coisa que abranja todo mundo. Muito complicado. É muito difícil. Então a gente, não, mas pra mim não foi. Quem sabe pra outro serviu? E aí entra a importância dos pequenos. Os pequenos. Exatamente. Os pequenos, vamos chamar de pequenos grupos ou pequenas reuniões de pessoas, por que não? Pequenas reuniões, pequenas comunidades. E tem igrejas que tem momentos separados ali. Não, nós vamos discutir, conversar. Cada um fala como é que foi a sua semana, conversa um pouquinho. E, cara, às vezes pra gente não tá fazendo diferença nenhuma, mas. Eu já vi gente chorar só de falar como é que foi a semana ali, de tão carente que a pessoa tava de conversar um pouquinho. Ela não vai, talvez ela não lembre de quem pregou, do sermão, talvez, quem sabe ali ela não, naquela mensagem não tocou o coração dela. Mas, cara, o simples fato dela ter chego ali, conversado, alguém deu um abraço nela, para ela, aquilo foi Cristo, vamos dizer assim, abraçando ela. E é Deus atuando nesses pequenos detalhes. Às vezes é alguém que chegou, eu vou orar contigo hoje.
Ou dentro de uma oração de alguém simples, analfabeto, completamente desprovido de conhecimento das palavras, faz uma oração lá que uma palavra é aquela que toca lá no coração dessa pessoa. E aí às vezes, a gente que se sente tão preparado, não sei o que, culto hoje meio vazio, ou ruim, alguma coisa. Cara... Mas é muito legal isso, né, que o Wesley falou, porque a gente falou de igreja e de relevância, né? Mas uma das coisas que a igreja... um dos motivos pelo qual a igreja tem perdido a sua relevância é porque ela tem perdido a sua sensibilidade. Entendeu? A gente perdeu essa sensibilidade, essa coisa do corpo e tal, né? Nós somos pessoas diferentes, então são classes sociais diferentes, e a gente chega numa igreja grande às vezes e não tem esse contato, né? Isso aconteceu lá com... Lembrei do texto bíblico aqui, ó. Que isso aconteceu com Paulo uma vez. Precisamos 3 pelo menos para cada episódio. Quem fez a citação foi o Wesley. Olha que Mas eu não bonito. sei. Do pastor que falou no seu Mas já ouvi uns 10 sermões com o cara falando isso aí. Mas é legal isso aí. Não, é importante saber que tu tá... Olha só que Eu legal. acho um pouco exagerado, enfim. Paulo dizendo assim, ó, refiro-me ao fato de alguns dizerem assim, ó, eu sou de Paulo, enquanto outros afirmam, eu sou de Apolo. Outros dizem ainda, eu sou de Pedro. E alguns ainda dizem, eu sou de Cristo. Rixas e coisas dentro da mesma igreja. Sim. Acaso Cristo foi dividido, diz ele? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Por acaso alguém foi batizado em nome de Paulo? Então olha só o que estava acontecendo na igreja. A gente tem que trazer a Bíblia na voz de Cid Moreira. Eu acho que Na seria voz de legal. Cid É uma boa ideia. De repente subir um pop-up aqui, ó. Eu sigo a Cristo. Então assim, ó, o que eu gostei do que Paulo fala depois aqui, porque ele assim, ó, até entendo um dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas alguém dizer assim, não, mas eu sou de Cristo. Porque alguém vai falar que é de Cristo para dizer que não pertence ao outro. Entendeu? Eu sou de Cristo para não pertencer a esse grupo Exatamente. de vocês. Não, mas a oração lá, né? Mas eu sou de Cristo. Entendeu? Te agradeço, Senhor, porque eu não sou como aquele ali. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Alguns diziam, eu sou de Cristo. Então, assim, o cara teve a pachorra de dizer Entendeu bem a mensagem. que era de Cristo. Entendeu bem. Para dizer que ele não pertencia ao outro, entendeu? Então, um negócio assim, escandaloso. Daí Paulo, depois ele vai falar sobre isso. Então, a igreja é isso. E nós não podemos fazer isso, entendeu? Porque o fato de ser de Cristo é o fator agregador, na verdade. Né? Não, esse tema que você usou da sensibilidade é o papel de nós como igreja, realmente. Quando você perde a sensibilidade de entender o teu próximo, de sentir a dor do teu próximo, você deixou de ser igreja. Porque daí você perdeu a essência, perdeu a identidade, perdeu tudo ali. Ali você se perdeu completamente no caminho. Tem que voltar, resetar e recomeçar realmente. Porque a igreja está aqui para ser sensível às dores do mundo. E para ser a voz de Cristo. Então, e Cristo tinha essa sensibilidade e lidar com todo mundo. Né? A Bíblia fala, lá em Romanos 8:18, sobre os sofrimentos do tempo presente. Falando sobre esse negócio da sensibilidade, né? E, por exemplo, o negócio que teve na pandemia. Então, assim, uma coisa que a igreja perdeu de vista e que ela nunca deveria ter perdido é o fato de que as pessoas, elas estão sofrendo o tempo todo. E em todo tempo elas estão precisando de ajuda, em todo tempo elas estão precisando de auxílio. E a pandemia veio trazer para nós isso. Que o sofrimento é de todos. O sofrimento não é de alguns. Porque a igreja passou um tempo em que estava tudo ok e ela achou que o mundo... E aí a gente se desconecta do mundo. E aí quando vem pandemia, a pandemia coloca todo mundo no mesmo barco. A pandemia iguala todo mundo. Aí a igreja se desespera e diz assim, mas está todo mundo sofrendo. Ora, mas está todo mundo sofrendo sempre. E a igreja era a única que não percebeu que estava todo mundo sofrendo. É quando a igreja fica presa aos próprios problemas, discutindo a essa roupa, a essa música, a esse comportamento, a não sei o quê. Exatamente. Enquanto isso, o mundo tá lá fora sofrendo com depressão, suicídio, Exatamente. com problemas sérios realmente, assim, né? Quando a gente tá discutindo, brigando dentro para a cor da cortina da igreja. Não, mas essa cor não é não sei o quê. A música que Deus libera. Com assuntos completamente periféricos e desnecessários, o mundo padece lá fora.
E essa sensibilidade, ela é perdida realmente. E aí a igreja perde o seu papel, a sua relevância para o Claro. mundo, porque o mundo que está sofrendo em dor não encontra abrigo, porque a igreja está Não. fechada discutindo a cor da cortina. Exatamente. E aí quando a igreja fechou, que daí o problema que era dos outros e não era dela, e agora o problema de todo mundo se tornou o problema que antes era, digamos assim, de pessoas individuais, porque aquele lá está sofrendo abuso, tá sofrendo com um problema na família, o outro está sofrendo aqui, o outro está sofrendo lá, mas a igreja não estava preocupada com nada disso. Aí agora ela só se resolveu se preocupar quando todo mundo foi colocado no mesmo barco e ela daí percebeu que o sofrimento de um é o sofrimento de todos. É que assim, ó, você sabe que é muito mais fácil decidir a cor da cortina do que resolver os outros problemas. Exatamente. Então o que é Por mais mais difícil que pareça. Então o que é mais conveniente assim? Pô, a igreja tem, cara, se a igreja se propus, se as denominações, uma denominação de 80 pessoas, se propuser ajudar essas 80 pessoas, já tá ótimo. Porque ali você vai ter gente Claro, exatamente. miserável também que precisa de muita coisa, só que às vezes fica ali na boa, não expõe os problemas. Poxa, são pessoas cristãs ali que estão, mas não querem incomodar, vamos dizer, os outros com seus problemas. Mas aí, para que a gente marca uma reunião? Não, nós precisamos ver como é que tá a cor daqui, aqui, ali. São assuntos que precisam ser discutidos? Precisam. Mas 2, 3 pessoas resolvem isso, tá resolvido. Agora, a partir do momento que entram assuntos mais sérios, aí a gente para de discutir isso. Então, uma igreja ocupada, ela tem que discutir assuntos sérios. Os assuntos irrelevantes, o próprio nome já diz, vão perdendo a relevância. A partir do momento que a igreja se torna o propósito. E é impressionante. Quando você participa de uma comunidade que trabalha, que faz, a coisa funciona de uma maneira tão natural Que você não sabe nem a cor da cortina. que você não sabe nem se a igreja tem cortina, você não sabe nem se o ritmo musical tava assim, quem que tava tocando, quem que tava fazendo louvor. Cara, a coisa flui, você tá ali porque... Não, mas depois nós vamos sair daqui, depois vamos fazer... Cara, olha, você viu quem apareceu aqui hoje, você viu o que o fulano falou lá, que bênção que ele teve. Pô, A preocupação é o reino, a preocupação é o reino. outra. Então, assim, A expansão do reino. isso é da vida, isso é da vida. Todos nós temos algum relacionamento, seja de casamento, pai, mãe, irmãos, enfim. Cara, quando que a gente discute coisas assim que não dão futuro? Quando a gente não tem problema. Claro. Quando a gente tem problema, cara, você esquece, você tá com um problema de saúde sério na tua família. Cara, lógico, desde que não seja algo traumatizando, mas a tua rixa com teu irmão, a discussão da cor do carro, a discussão da cor da calça, ou a roupa que você comprou, que a esposa comprou que você não gostou, ou o tanto de dinheiro que gastou, deixou de gastar, isso se torna irrelevante. Por quê? Porque nós temos um problema grande para resolver. E quando a igreja entender o tamanho do problema que ela tem que resolver, e quando eu digo igreja, eu digo eu, e nós dois aqui também, Claro. nós 3 aqui também, Sem dúvida. a gente para de discutir coisas idiotas. É assim que a vida funciona. E é assim que a igreja funciona também. Então, assim, muito cuidado. Se nós um dia formos líderes de igreja, não somos. Porque a gente tem um Não, tempo e também nesse não- momento, né? e Não também vamos entrar em detalhes. Também não ambicionamos isso. Mas se um dia fomos chamados Aham. a ajudar, né? Claro, a gente está Um será levado e outro será deixado. Cada um tem os seus talentos e uma hora Deus pode precisar disso, por que não? Mas assim, cara, quando a gente estiver discutindo essas coisas assim, opa, para lá. Será que eu digo, lógico, isso aqui tem gente mais qualificada que eu para discutir a cor disso aqui. Mas nós estamos perdendo um pouquinho o foco da discussão maior, porque nós nunca vamos resolver os problemas grandes, nós sempre vamos estar ocupados com isso se a gente se propuser a fazer. Isso dá trabalho para uma vida e nós não vamos mudar o mundo com isso. Muito cuidado também, a gente pode se frustrar. Mas, cara, fazer a diferença na vida de uma pessoa já valeu a pena. Já valeu a pena. Cristo fez a diferença numa galera ali, numa região, e o exemplo dele foi depois da morte dele. Pô, ficou o ministério dele, a vinda dele aqui nessa terra. Nós não vamos mudar o mundo, mas, cara, se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena a nossa vida aqui nessa terra. É assim. Então, assim, esse termômetro também tem que ser nosso. A gente tem que se colocar nessa posição. Nós falamos igreja, é muito fácil para a gente falar, a igreja, a discussão. Cara, nós temos que parar, às vezes, com essas discussões fúteis e entender que nós temos uma discussão muito maior, dores muito maiores para aliviar, pessoas, às vezes, que a gente está negligenciando, fechando a porta. Não estou falando de coisas simples, assim, não estou falando eu estou falando de coisas grandes, assim mesmo. Pô, de projetos, sabe, de abraços, de coisas que são rotina, devem se tornar rotineiras para nós, mas que devem ser fruto da nossa real preocupação e do nosso gasto de energia. E aí, agora, a gente vai magnificar o assunto.
A igreja deve se preocupar com isso. Uhum. E a partir do momento que a gente tiver líderes, e as igrejas têm líderes assim, tá? Tem líderes como a gente conhece pessoas Sim, pessoalmente aqui, sem dúvida. pessoas comprometidas com o próximo, com a graça, com o amor, com as virtudes que Cristo prega. A coisa vai funcionar de uma maneira muito, muito, muito mais leve. E pode ver, quando a gente para discutir essas coisas de novo, é porque a igreja não tá funcionando. É impressionante. São os momentos assim, pô, tá todo mundo ali, cara, tá todo mundo parado, olhando, Que assistindo aquilo. todo mais se torna menor, né? A hora que tu falou de problema, eu lembrei ele. Meu pai tá 45 dias na UTI, né? Então, 45 dias que a minha família esqueceu todos os outros problemas que a gente tem. Sim. E que agora se tornaram basicamente nada, cara. Todos aqueles problemas parece que sumiram, não existem O mais. ser humano é assim. Por quê? Porque tá todo mundo envolvido na recuperação do meu pai, para ele recuperar e tal. E nada mais importa. Não importa o problema financeiro, não sei o quê, briga, discussão, se eu não gosto, se eu não gosto, se eu tô bem com meu irmão ou não, se eu tô bem com a minha mãe, enfim, nada. Todo mundo focado na recuperação dele, porque pra gente é o mais importante nesse momento. É o maior problema que a gente tem que resolver. A mesma coisa, isso agora é transportado para dentro de uma igreja. Qual que é o papel mais importante? A expansão do reino. Claro. Expansão do reino e do evangelho. Então, assim, quando a igreja, as pessoas estão conectadas com essa missão, com essa mensagem, o resto tudo se torna E isso que a gente está falando é tão sério porque assim, ó, a quantidade de livros, artigos que foram escritos sobre igreja, o papel da igreja, a relevância da igreja, a igreja não sei o quê. Essa semana eu comprei um livro chamado A Igreja é Essencial. Cara, assim, ó, se tinha 10 mil livros antes da pandemia sobre esse assunto, depois da pandemia tem 10 mil livros sobre esse assunto. Entendeu? Porque a pandemia, como a gente comentou ali, ela veio para revelar esse problema. Revelar esse problema. Revelou a ferida, né, que se tinha. E agora a igreja como um todo, né, líderes e tal, institucionais ou não, se questiona o papel dela. Né? Se questionou o papel e é exatamente sobre isso que a gente está falando. E sobre relevância, sobre sensibilidade. Antes não tinha essa importância. A pandemia igualou todo mundo e agora está todo mundo apavorado. Mas se a igreja antes, né, como um todo, se nós antes tivéssemos cumprido nosso papel, a gente estaria mais tranquilo agora. Mas a gente não está tão tranquilo. Porque a gente está fazendo coisa errada. Então, né? Vai voltar nesse tema, não, né? Entendeu? Não, entendeu? Então aí agora a gente toca o dedo na ferida e a gente melhora. E uma das coisas principais que antes a gente não fazia, que entra naquilo que o Wesley falou, e que agora a gente tem que voltar a fazer, que esses livros agora, esses pastores, está todo mundo tratando desse assunto, é sobre a questão da centralidade da palavra. Porque quando as pessoas vão à igreja para receber ajuda, para receber o alimento, elas vão mais para receber esse alimento do que o alimento físico. A gente tem que ajudar as pessoas também. Quem sabe alguém esteja precisando de uma cesta básica, ajudar para pagar uma conta de luz, um aluguel, e essa coisa tem que acontecer. Mas a grande carência das pessoas é da palavra. E isso era uma coisa que nós estávamos falhando muito. As pessoas iam para a igreja, seja de que tipo de igreja que nós estamos falando aqui, né? E elas não eram alimentadas. E isso tem acontecido ainda. É um processo que a gente precisa mudar e isso também precisa entrar na pauta. As pessoas precisam de alimento, do alimento espiritual, as pessoas precisam de Cristo, precisam do evangelho, precisam dessa mensagem. É isso que elas vão buscar. Entendeu? Então a gente precisa dar isso para elas também. Senão a gente volta de novo àquela questão de não ter relevância. Irrelevante, né? Uma igreja irrelevante. A igreja que não prega a palavra, que não alimenta o rebanho, os seus membros com palavra, com alimento espiritual sadio, saudável, ela vai se tornar irrelevante de novo. Aí uma mensagem tão poderosa fica esquecida. Uma mensagem poderosa que realmente é o que pode transformar, né? Porque o evangelho transforma. Deus age por meio da sua palavra. E a gente não pode esquecer isso. E é isso que as pessoas vão buscar. Então, se a gente não aprender isso, a gente vai voltar, a gente vai continuar sendo irrelevante. E assim, uma coisa que isso transpareceu também é que quando se fechou, vou entrar em pandemia, já que também foi um assunto,
quando a igreja se foi o Júlio que fechou... falou da pandemia. Tu falou 3 vezes. Eu falei, mas é que esse assunto realmente... Te traumatizou também, né? Infância exatamente. na igreja e pandemia. Pegou Covid, né? Pegou Covid. peguei. E assim... Eu devo estar agora com Covid. Tá. E assim... Esqueci até que eu ia falar. Era essa a ideia, porque a gente já Não. Ah, tá. Não esqueci, não. Droga. É que assim, quando a igreja se fechou, parece que muita gente não sabia o que fazer. Ah, mas eu tenho meu momento com Deus ali na igreja. A gente viu que a gente não consegue fazer em casa isso. A pessoa não sabia se ela ficava na frente do sofá. Ficava de terno no sofá. Se ela cantava, se Ia ela recolher oferta. se ela ajoelhava, se ela... Então, assim, parece que aquilo nos... E até eu mesmo, assim, tá, no horário ali, tá, o que eu vou fazer? Tem que todo mundo tá vestidinho, igual, né? Idiota, não tem, né? Você tá na Deus tua me casa, livre, eu ali. de cueca com a Bíblia na mão. O que Deus vai pensar de mim? Exatamente. Então, assim, parece que a gente... Mas a gente foi formatado desse jeito, então... Sim? E a gente se sentia mal, assim, né? Pô, eu não tô fazendo direito aqui. Mas você não tem outro jeito de fazer. Como é que você vai fazer? É isso. Deus tá te pedindo, é isso. Você não tem como. Tanto é que eu tava até pesquisando agora aqui, aquele texto de Hebreus, eu queria saber bem certinho o termo que usa. Não deixemos de reunir-nos como igreja, beleza, maravilha, segundo o costume de alguns. Ou seja, nem todos tinham esse costume. Primeira coisa, alguns ficavam em casa ali, juntavam, vamos fazer um louvor aqui, abrir a palavra. Vamos comer isso. lá em casa e vamos discutir, vamos conversar sobre isso. Então, tem o resto do verso ali, diz enquanto esse dia se aproxima. Mas assim, era costume de alguns e para a igreja, então continuem com esse costume. Cara, é um costume muito bom, muito válido. Cara, tem gente que sente falta disso. E que legal, assim, a gente sentiu falta, mas a gente não sabia fazer outra coisa. Então, para que a gente estava indo? Igual você colocou. Sim. Se a gente não consegue nem adorar a Deus na nossa casa, em um local tranquilo, abrir a palavra, ter uma comunhão, isso só diz uma coisa sobre nós. Nós estamos sendo igreja só dentro da igreja, porque a gente não está sabendo ser igreja fora dela. Porque até ali o termo igreja é o termo eclésia. A gente ia falar sobre eclésia. Eu achei que tinha ignorado. Não, obrigado pela deixa, Bola. Obrigado. Eu pesquisei. Não, Vou terminar agora, porque ele vem do verbo grego ekalen, que significa chamar para fora. Eu ia comentar sobre isso, mas a gente deixa para outro podcast. Exatamente. Obrigado. Eu pesquisei. Mas é porque eu pesquisei. Mas essa não deixe de congregar, que o texto de Hebreus fala ali, como era costume de alguns e tal, não deixe de congregar nas casas um dos outros, nas comunidades, porque tem pessoas que, de certo, passaram por algum problema ali e não estavam mais indo, estavam vivendo uma vida cristã solitária. Então, não, isso não é uma coisa saudável. Nós precisamos das pessoas, precisamos de estar juntos, né? É porque o termo ali não está falando da igreja do templo, né? Não deixe de congregar na igreja tal, não. O termo ali e o sentido do texto bíblico é estar junto. Não deixe de estar junto, não deixe de congregar, porque é muito difícil um cristão viver solitário, sozinho, ter que enfrentar as coisas sozinho. Então, essa coisa do ajuntamento, de estar junto com as pessoas, de conversar e etc., que nem eu falei, né? Os sacramentos juntos, né? Que foi aquilo que Cristo deixou, precisa de corpo. Sozinho não. Aí o cara, quem sabe, vira um budista, alguma coisa assim, daí ele vai ter mais resultados sozinho. Agora, a religião de Cristo... vai ser o podcast dele agora. O cristianismo, digamos sem bola não tem graça. Sem bola não tem graça. Cuidado. O cristianismo é isso. O próximo ele vem sozinho. Why not, my friend? A gente vai, eu vou cronometrar porque eu queria falar 7 tópicos aqui que vai ficar pro outro e eu pesquisei. Igreja número 2. O conceito bíblico de igreja é esse. É você Exato. juntar uma galera ali e, cara, congregar e abrir a palavra. Exatamente. É esse o conceito bíblico de igreja. Só que é óbvio. Em algum ponto a gente se perdeu ali, tudo bem, mas, cara, nada impede de que a gente também tenha esses momentos. Por que não? Claro. Nós temos pessoas que estão, teoricamente, indo para o mesmo lugar. Cara, vamos juntar, vamos fazer também. Vou na igreja também, vamos lá. Tem gente que sente falta, né, da igreja e tudo mais. Cara, tá maravilha, tudo certo. tá tudo bem. E é saudável. É legal você ter o costume de ir à igreja. Eu gosto disso. Assim, eu sinto falta, às vezes. Eu não fui essa semana. Uma coisa que parece que ficou faltando alguma uma coisa. vez a cada 6 meses. No semestre ali. Então, assim,
também é válido. Aham. Mas muito cuidado, se esse costume às vezes não está sendo só uma coisa para a gente deitar no travesseiro tranquilo depois, não, fiz minha parte, Bati meu cartão. bati meu cartão ali Exatamente. e esqueci do propósito de igreja. Pô, bati meu cartão lá, fui com a roupa legal, mas não aliviei o sofrimento de ninguém, não olhei pro lado, não. Sabe, a gente também está se fechando dentro de uma comunidade, por que Exatamente. não? Muitas vezes, né? Então a gente tem bênçãos a receber disso aí também, desde que a gente entenda o conceito de igreja. E o conceito de igreja é esse, cara. Tem um monte de novo, né? O mendigo do pão. Tem muita gente indo pro mesmo lugar, vamos lá que é lá, vamos lá que é na minha casa, vamos lá que a gente vai se reunir, sei lá, num lugar, vamos sair para comer, vai todo mundo junto. E pessoas cristãs que têm o mesmo objetivo. E se não tiverem, por que não influenciar outras pessoas também? Não, vou levar um amigo meu, vou levar um casal, poxa, um casal que tá mal ali, então vamos conversar com eles. Cara, a vida cristã é essa, é aliviar o fardo de outras pessoas, como? Mostrando a Cristo para as outras pessoas. Agora, se a gente tiver a ambição de ser Cristo, aí a gente vai se frustrar e muito até no ir à igreja, né? Porque a gente vai olhar para o lado e a gente vai olhar, não, esse fulano não devia estar aqui, não devia estar aqui. Achando que na igreja nós já estamos, ali é o céu, na terra não. Ali é o local das pessoas que buscam estar no céu. E cara, tem cada um ali que a gente não pode, não é exemplo para ninguém, inclusive a gente. Então muito cuidado com esse julgamento. Mas quando tu atinge uma maturidade cristã, porque essa conversa aí é conversa de gente mais bobinha na fé, digamos assim, né? Mas quando tu começa a ser um pouco mais maduro, que tu entende os teus próprios pecados, a tua própria condição, a gente falou isso no outro podcast, né? A gente não vai mais lá para ficar olhando o outro, julgando o outro, né? Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Tu falou sobre isso, né? E agora eu... Mesmo que não tenha falado, eu olho para pega os louros aí. Eu olho para outra pessoa de forma mais empática, colocando Cristo como o alvo, né? E o objetivo. Que essa coisa também de ficar indo lá, olhando o outro, o que aquele fez ou deixou de fazer, o que eu sou assim, aquele é assado. Isso daí também, já passamos dessa fase, né? Sim. Eu encerro então com aquela... Mas é que essa fase, ela existe ainda. Não, existe muito, exatamente. Mas existe por quê? Às vezes não é nem pela pessoa, é pela igreja. Não, Exatamente. aqui ela não devia estar assim. Exatamente. Então, assim, cara, a igreja é um ambiente leve. De novo, a jornada cristã ela deve ser leve e a igreja ela deve transparecer isso aí. Cara, é um ambiente gostoso, é um ambiente que as crianças devem ir. Cara, e por que não... Acho que não vamos... Mas, cara, é impressionante. Às vezes as crianças, assim, elas estão ali... Eu sei porque eu tenho... Você passou por isso também. Cara, às vezes tá pintando ali, tá brincando com alguma coisa, já tem os olhares ali, né? Tem. Pô, controla isso. A pessoa já teve filhos, mas Tá os filhos dela pintando estão um desenho que não é de Jesus. mas os filhos dela já estão com 40 normalmente. E aí ela assim, não, mas cuidado, segura essa criança. Claro, tem os excessos, mas, cara, é uma criança que eu quero... Quem sabe colocar nela o costume dela frequentar a igreja no futuro, Sim. também quando ela tomar a decisão por si só. E essa é a função dos pais, né? Colocar ali os exemplos e tal. Então, assim... Os olhares de condenação sobre uma criança. Exatamente, não. Ela está desenhando o Demogorgon. E às vezes tem mães que tiveram um filho recentemente, assim, pô, tô com uma criança de 6 meses, 1 ano, eu não vou à igreja porque vai incomodar. Cara, eu admiro quem vai lá, passei alguns anos atrás por isso, passamos lá em casa, cara, com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, cara, o lugar dessas crianças é... Cristo falou isso, né? Não, dá uma segurada aí, estão incomodando. Cara, se vocês não forem igual eles, não adianta nada, não adianta nada. Então, assim, a igreja... Desde que eles venham, né? A igreja é o local de pessoas. E esse amadurecimento, cara, pode ser na igreja, vai ser na caminhada cristã delas. E quem sabe tem coisas para mudar. Todos nós temos coisas para melhorar na nossa conduta. Mas, cara, não exijam santidade dos membros da igreja. Exijam aceitação de Cristo, exigem caminhada, exigem pessoas sinceras, amorosas, e ali a coisa vai se desenvolvendo em comunidade, cada um na sua parte, na sua função. Mas a gente quer que o corpo de Cristo, todo mundo seja braço só porque eu sou braço. Não vai funcionar, vai dar briga. Aí a cortina vai ser motivo de briga. Porque daí, eu sou o braço, mas eu sou o braço mais forte. Os discípulos eram assim, essa comparação, né? Não, eu vou sentar à direita, não sei o quê, porque eu sofri mais. Então, assim, a igreja deve ser um local de paz, um local de descanso, um local onde vai todo mundo lá para buscar o pão. E assim segue. Tomara que seja, né? O Júlio é o cérebro. Sim, eu que direciono. Para encerrar, então, com aquela historinha do Spurgeon. Nós vamos quitar, então, que ele... Spurgeon, enfim. Que ele fala que a mulher chegou para ele e perguntou: pastor, qual que é a igreja perfeita? Como eu encontro a igreja perfeita? Ele falou para ela que
quando ela encontrasse a igreja perfeita, a igreja deixaria de ser perfeita por causa dela, né? Então é isso, é um local de gente... Esperava mais do Spurgeon. eu também. Agora, contando, quando eu li foi bem legal, agora contando não parece tão legal. Mas enfim, Mas é isso aí, e a ideia é essa realmente de todo mundo... Tá, vai nos ter o conscientizar, episódio né? 2 pra gente conseguir falar, né? Porque... Faltaram 7 tópicos aqui dos meus da pesquisa e eu fiquei bem chateado de não conseguir. Mas obrigado a vocês, enfim, que ficaram até o final acompanhando a gente, principalmente... Entraram no meio também. Né, que nos avaliam diariamente. Que Deus te abençoe. Que Deus Essas são nossas abençoe. esposas, não é? Meus cachorros e as crianças de quem aqui tem. Exatamente. E o papel nosso, vamos sempre lembrar que é de ser igreja, onde quer que a gente esteja, não somente na igreja. O cara tem que fechar com Até a o frase. Porque isso aí faz um corte, depois fica bem legal. Bem legal. Então, e sem fé não tem graça.